Eu hoje sou técnico de natação dos velocistas aqui do Clube Curitibano. O clube que eu iniciei a natação em 1975 e nadei muitos anos aqui, progredindo constantemente nesses anos. E a natação foi assim o meu ar, o ar que eu respirava. Sentia exatamente o quanto eu precisava dela para viver, o quanto ela me fazia feliz e que fez com que eu me tornasse um técnico de natação. Tive o prazer de, no meu último ano de natação, o ano de 1992, nadei no Clube do Golfinho. Já tinha tido alguns momentos maravilhosos com o Clube do Golfinho, uma vez que teve uma competição para o México em 1988, que foi uma equipe do Clube Curitibano e do Clube do Golfinho juntos para competir no México, que foi o Rogério Romero, que ainda não era nadador olímpico, ainda não tinha ido para a primeira Olimpíada, mas já estava com índice naquele momento. Então nós fomos à coordenação, o técnico era o Chitão, que falava Chital lá no México. Então a gente teve essa sensação de equipe conjunta. Algumas vezes disputamos no Campeonato Sul Brasileiro, que era disputado com a ligação dos dois clubes, era disputado por estado e a gente tinha também essa convivência com os nadadores de lá. E uma vez a gente foi treinar lá, que foi um dia impressionante para mim, que era a visita do recordista mundial, o campeão olímpico Vladimir Sarnikov, que ia dar uma palestra. E naquele dia, na piscina do Golfinho, teve um tiro de 1.500 e eu tenho certeza que eu nunca consegui repetir o tempo que eu fiz naquele dia, que eu estava empolgado com o recordista mundial olhando. Aqui, no Clube Curitibano, a gente sempre foi grande. Então, essa grandeza do clube é quase uma inércia. Todo mundo que entra na natação do Clube Curitibano já tem em si assim que vai ficar grande, que vai chegar a ser campeão, mas é diferente do que aconteceu no Clube do Golfinho. O Clube do Golfinho nasceu de uma paixão de pais e que não tinham outra saída. A persistência deles era a única saída. Então, juntando essa paixão deles pela natação e pelos filhos e a persistência, o objetivo de um monte de louco como o Berek Krieger e todos aqueles que eram da hebraica, criaram um ambiente que era um ambiente de sucesso absoluto, que a falta de financeira que o Clube Curitibano tinha, e eles tinham muito menos, né, por serem pessoas físicas contra uma pessoa jurídica, mas essa paixão deles era muito maior do que a nossa, quer dizer, dos nossos pais e todo mundo que estava aqui. A gente nadava, treinava, mas não tinha ainda o sonho grande. A gente tinha um sonho normal, um sonho de ser campeão estadual, ou às vezes nem sonhava, treinava para melhorar, mas via os resultados do Flamengo, via os resultados dos outros clubes do Brasil e achava que aqueles resultados não pertenciam a gente. Ele só dizia assim, nossa, que absurdo que eles fazem. Mas essa convivência com o Clube do Golfinho foi transformando aos poucos, porque a gente via neles um sonho maior que o nosso. O Fernando falou que às vezes achava assim que era arrogante, que era isso, mas na verdade eles estavam criando uma realidade. E eu acho que o maior impulso que o Curitibano teve naquela época, além da rivalidade, foi quando teve uma discussão entre pais lá no Clube do Golfinho e alguns nadadores do Clube do Golfinho vieram fazer parte do Clube Curitibano. E esses nadadores eram diferenciados. Naquele momento que houve um pequeno racha lá no Clube do Golfinho, alguns nadadores vieram para cá e junto veio o treinador Carlos Fernandes. Então, além de um espírito de luta que não existia, um espírito de sonhos gigantes, sonhos grandes que vieram implementados nessas nadadores que vieram para cá, que dividiram com a gente esses sonhos. Além disso, tinha todo o conhecimento do Carlos Fernandes, que tinha estudado em Colônia, na Alemanha, que tinha participado da Olimpíada como assistente da equipe feminina e já conhecia testes de lactato e tudo mais. Então, conhecimento em técnica, naquele momento nós
tivemos aquele primeiro instante que posicionou a gente para um dia chegar a ser campeão brasileiro. Hoje nós estamos entre os 5 melhores equipes do país, mas é a melhor equipe amadora, vamos dizer, a equipe que não recebe salário do Brasil, certo? As outras equipes, todas os nadadores são assalariados, e aqui a gente é a primeira equipe amadora, e isso se deve àquele, acredito muito naquele momento em que você viu que poderia ser, que não precisava mais assistir, você podia ser protagonista da história da natação. Eu continuei nadando muito tempo a partir dali, e em 1992 eu tive a oportunidade de treinar no Clube do Golfinho com o Daniel Volokita. Dividíamos a raia, o Carlos Matias Becker e o Barney, certo? Dividimos as raias de fundo. Na raia lateral estava o Bogodar, o Cristiano Guindani. Na outra estava a Cláudia Sprengel e a Miriam Arthur. Aí estava a Kátia Ruschel. E aquela equipe, a gente chegou em sexto no brasileiro, no José Finkel, de 1992, que foi disputado em Londrina. Ali o Rogério Romero já tinha ido pro Minas. Então, nessa história, você talvez o corpo, né, a piscina, o físico do golfinho tenha terminado, tenha acabado, que essa história da parte vai virar só fotografia. Mas o espírito, o que o golfinho implantou na gente quando eu chegava naquele bar, muito mais simples que o nosso bar, mas com assinatura na parede de vários campeões mundiais que tinham passado por lá. Eu sentia a vibração daquela parede, eu começava a sonhar sempre mais alto. E apesar de naquele movimento dos pais, daquela paixão gerar disputas um pouco assim, que hoje são não politicamente corretas, né? E às vezes eu me lembro de um revezamento em que nós ganhamos, eu ainda que fechei o revezamento e bati na frente, e vi aquela sensação toda, você vê tua mão batendo e vê a do outro batendo, vê o outro chegando, então você chegou na frente. E na hora do pódio nós fomos colocados em segundo lugar, que gerou naquele momento uma revolta entre nós. Quando a gente chegou na segunda-feira aqui de manhã, aquele revezamento do Clube do Golfinho, os meninos que tinham competido com a gente tinham mandado as medalhas de ouro para nós, para ser entregue, né? Certo? Então, entre nós sempre existia uma grande admiração e respeito, porque quando eles iam nadar nos campeonatos, a gente não perdia uma prova deles. A gente assistia todas e ficava admirado. Mas naquele instante, a gente não tinha essa última parte, que vem às vezes das pessoas porque que tem só aquela possibilidade. Porque não importava no Clube do Golfinho se eles fracassavam ou não. Eles fracassavam e voltavam a fazer o que gostavam. Aqui muitos nadadores, quando encontravam o fracasso, iam procurar outro caminho. Lá eles fracassavam e voltavam para a natação, e isso ficou implementado dentro de mim, ficou implementado os aprendizados com o Carlos Fernandes, ficou dentro de mim o que o Volokita me ensinou muitas vezes, certo? O Volokita era um técnico incentivador, porque uma vez eu nadei muito bem uma competição, nadei muito bem uma prova, baixei meu tempo, saí e ele me deu uma bronca enorme. E eu não entendi o que ele estava falando direito, porque eu disse, mas eu baixei o tempo. Ele disse, mas você não nadou bem. E uma outra oportunidade, em outro momento, eu nadei uma prova e não consegui baixar meu tempo, piorei um pouco, eu saí e ele me dava muito parabéns. Dava parabéns. E eu disse, mas Daniel, a outra vez eu baixei o tempo, você falou que foi ruim, hoje eu piorei e você achou que foi bom. Ele disse, mas hoje eu vi atitude em você, eu vi uma atitude de guerreiro, uma atitude que saiu para não perder de jeito nenhum, que ia fazer o que pudesse para ganhar. E é isso que eu admiro em você. E é isso que eu quero que você tenha sempre. E algumas vezes no treino lá, ele
você estava fazendo 10 de 400 e estava aquele treino meio morno, assim, no final de dia, daqui a pouco ele ia ter depois, assim, uns 2 de 1000. Aí ele tirava um da água e dizia, né, se você fizer abaixo do teu tempo de competição agora, todo mundo pode ir embora. Então, ficava, todo mundo parava torcendo para você, e você, pior que você conseguia. E isso ele quebrava a tua cabeça para provar que você sempre podia fazer mais. E todo esse ensinamento, e claro, toda a história aqui do Clube Curitibano, é que hoje a gente tenta e passa aqui para os nossos nadadores. E os resultados dos nossos nadadores têm refletido isso com convocações, medalhas em Campeonato Mundial Estudantil, convocação para Campeonato Mundial Júnior, e ainda estamos com o projeto de 2020 aí, colocar pelo menos uns 2 nadadores nossos na Olimpíada. E, como eu disse, a piscina do Clube do Golfinho pode ter acabado, mas o sobrenome daqueles nadadores ainda estão aqui brilhando dentro do Clube Curitibano. Muitos sobrenomes ainda pertencem agora à natação do clube e com certeza vão brilhar muito ainda.